que ela não tem, pra eu ver se o Arthur também não tem? Ela tem tudo levantadinho lá. Então, tira uma foto. Vou falar pra ela fazer um print. Ele tá feliz, agora ele tá esperando o sábado de novo por aí. Não, pensa mais. Vamos começar? Bora lá então. Pode soltar aí, Giovanni. Bom dia a todos. Declaro aberta a presente audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito número 2 de 2022, destinada a investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA. Iniciaremos os trabalhos de hoje com a oitiva do senhor Mário Fernando Gomes Filho. Agradeço a sua presença, Mário, e a colaboração com a presente CPI, e eu preciso passar as seguintes informações. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer a dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Informamos ainda que o depoimento da testemunha constará de gravação em áudio e vídeo nas formas dos artigos 215 e 405, parágrafos 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º caput da Lei 1579 de 52, e, estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. A gente vem adotando aqui na CPI, Mário, de dar a oportunidade da testemunha se manifestar antes do início das perguntas. Então, se você quiser, eu passo a palavra para você se apresentar, fazer as ponderações que acha pertinente. Então, com a palavra. Bom, eu sou Mário Fernando Gomes Filho, trabalho na Prefeitura Municipal de Assis há 24 anos e assumi o cargo na coordenação da UPA quando a FEMA assumiu a UPA. Fiquei por 3 anos constando com a coordenação junto lá. Só isso. Bom dia. Bom dia. Lá na UPA só havia o senhor como coordenador? Como que era o funcionamento da coordenação? A coordenação da UPA era formada em 3 coordenadores. A Carla era coordenadora de enfermagem, eu coordenava a parte de terceirizados e o José fazia a parte geral, né, que era papelada, tudo era geral, era José. O senhor coloca que o senhor era coordenador. Como que eram os salários das que gastava antes com vocês, que vocês eram pagos pela prefeitura, né? Ou tinha algum adicional? Como que era feito? E depois que veio a empresa, como que se dava esse funcionamento? O gasto era menor, o gasto era maior? Como que você fala? Você fala o gasto material ou pessoal? Nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Então, o gasto material era feito lá com o José antes, né? Antes de ter a empresa de saúde lá, era o José que fazia todo assim, a parte material, solicitava todo o material que precisava, fazia a listagem e passava para a FEMA fazer as licitações, né? Que era feito todas na FEMA, nada era feito na UPA. A gente nunca participou de nenhuma licitação, né? E era feito tudo lá na FEMA. Então, Mário, só para completar, esse José o quê? José Alves, deu um branco agora o nome dele. Não, se lembrar depois você fala. José Aparecido, acho que é José Aparecido Alves, acho que não tenho certeza, mas José Obrigado. Aparecido. Então, daí era feito tudo pelo José, pela farmacêutica, eles faziam ali a necessidade da UPA mensal e era passado para a FEMA fazer a licitação. Daí ela fazia lá as licitações lá feitas na FEMA e eram feitas as compras, né? O tanto de material necessários, né? Depois veio essa empresa de saúde aí, que ela ia fazer a parte de telemedicina lá na UPA, né? Foi apresentada para nós para fazer a telemedicina. Mas daí ela começou a fazer também a parte do compras também, né? Daí entrou com a parte do compras,
disse que era uma empresa de auditoria, mas daí a gente ficou meio perdido. Daí foi tirando as coisas da mão do José, tirou dele e passou para a moça lá que veio representando a FEMA lá, Josiane. Como que foi apresentada a empresa em saúde para vocês? A empresa em saúde aconteceu assim, teve uma reunião, falaram que a Insalute viria, né, para a UPA, que era para ajudar na telemedicina. Foi apresentado como telemedicina, falou que era um pedido do governo estadual, né, e estaria vindo a Insalute para cá, né. Depois daí teve uma apresentação lá na UPA do diretor da Insalute, que foi o Alessandro, e veio o prefeito de Tarumã também apresentar a Insalute, porque eu acho que ela trabalha em Tarumã também, né. Daí a gente foi lá em Tarumã também conhecer lá como que era o serviço, pediram para a gente ir lá dar uma olhada como que era, foi eu, José e a Carla lá em Tarumã, dar uma olhada como que eles faziam o serviço lá, e depois foi montado a parte de telemedicina ali na UPA, né. E você chegou a acompanhar esse serviço de telemedicina? Sim, é que eu cuidava também da manutenção, né, então a gente ajudou a instalar as coisas lá. E esse serviço era realizado? Então, era realizado. A parte de telemedicina é assim, você fazia um eletro, ia lá para a Insalute e eles davam um laudo, né. Insalute é o centro deles lá, né. Eles davam um laudo e mandavam de volta, né. E você sabe se isso acontecia todos os dias? Qual que era a frequência Então, desse trabalho? teoricamente teria que ser 24 horas por dia, né. Era assim. Porque é 24 horas abertas, chega alguma coisa, eles têm que estar dando laudo direto, né? Tipo, eu vou falar para você, um infarto. Infarto não tem hora para acontecer. Chega lá um paciente, você faz um eletro, eles têm que estar dando laudo para... Se eles estão no auxílio, seria isso, né? Porque antes de ter isso, o cardiologista que ia lá, né? A retaguarda era o cardiologista que ia lá e via, né? Você coloca que a Insalute foi apresentada, você ficava mais nessa parte de compra administrativa. Chegaram a falar para você se foi por licitação ou só chegaram e falaram, olha, essa é a empresa que vai trabalhar a partir de agora? Como que foi essa chegada da Insalute para vocês? Então, ela chegou para nós assim, foi meio de repente, chegou para nós e ela foi assumindo de repente a UPA, né? Que aconteceu que depois a gente foi todo transferido de lá, né? Eles assumiram lá um tempo. E a gente nem sabia que ela ia mexer com essa parte de auditoria para assumir, porque até então era a telemedicina que a gente achou que ia para complementar o serviço, né? Ou seja, talvez eles pensassem em deixar o serviço mais barato para não pagar a retaguarda de cardiologista, sei lá. Então, de primeira mão, a Insalute só foi apresentada como a telemedicina. Sim. Depois ele pegou todo o serviço da... Daí foi assumindo, né? Foi assumindo principalmente a parte de compras, né? Quer dizer, nem a Josi chegou lá, a Josiane que entrou lá, ela entrou, a gente no comecinho que ela entrou, a gente achou que ela era funcionária da FEMA, né? Porque ela entrou como funcionária, assim, não se apresentou como funcionária da Insalute, né? Daí a gente achou que ela era funcionária da FEMA, que falava que ela ia ser coordenadora, ia representar a FEMA dentro da UPA, né? Daí ia ser uma coordenadora da FEMA representando a FEMA dentro da UPA, né? Porque só estava nós da prefeitura. Que eu via que a prefeitura e FEMA era uma única coisa, mas tudo bem, né? Eu estava até viajando quando ela subiu, daí quando eu cheguei, o Arilton chamou eu lá na FEMA, falou para mim que ela estaria entrando, que era para mim ajudar ela, no que fosse possível. Tranquilo, não tem problema. E eu achei que era da FEMA. Depois, um tempo, daí a gente ficou, tempinho depois que a gente ficou sabendo que ela era funcionária da Insalute, não da FEMA, né? Então, nem para vocês ficou claro, não teve uma apresentação porque normalmente quando a gente recebe um funcionário no setor,
esse setor a pessoa se apresenta, eu sou da firma tal, eu sou vim da prefeitura, ou vim da FEMA, não teve ninguém acompanhando para estar apresentando a funcionária. Não, né, como eu estou te dizendo, eu estava viajando, eu cheguei e fui chamado na FEMA pelo Arilton, né, daí ele falou para mim que ela estaria representando a FEMA na UPA. Então, não me falou assim, ela é de uma empresa e vai representar a FEMA, isso ele não falou, né? Falou que ela estaria representando a FEMA, depois que eu fiquei sabendo que ela era funcionária da Insalute também, né? E voltando na questão dos gastos, porque teve várias trocas de coordenadores, né? Uhum. Você sabe me informar com relação a esses gastos de pessoas, o que se gastava antes e depois que a empresa Insalute? Então, na gestão pessoal, só repunhava os funcionários que iam saindo. Então, creio que manteve a mesma coisa, né? Agora, na questão de compras, não dá para te falar que daí não ficou nada com nós mais, né? A gente não tinha mais acesso, né? Os medicamentos também era todos... Todo comprado, quem fazia a planilha de compra era a Josiane, daí no final, né? Depois saiu tudo da nossa mão. E os medicamentos vinham todos, porque vocês tinham normalmente um pedido, e normalmente fica em cima daqueles mesmos medicamentos, né? Esses medicamentos, quando a Insalute veio, esses medicamentos vinham certinho ou não vinha Eles com continuaram falta? comprando das mesmas empresas, né? Porque, assim, as mesmas empresas continuam participando aí, eu acho que das licitações, que das licitações, e continuou sendo abastecida. A UPA continuou mantendo abastecida com pouca, assim, o normal de tudo, né? Mesmo na época que estava o José ou a Josi, às vezes faltava uma coisa ou outra por falta no mercado mesmo. E teve a pandemia também, que ocorreu falta de alguns produtos, né? Que ficou superfaturado, ficou muito alto, né? E daí você tinha que tentar driblar com outras coisas, né? Você sabe informar, vocês estavam na coordenação, chegaram a apontar que a coordenação, porque você colocou que aos poucos foram saindo de vocês e foram entrando para a Insalute. Vocês chegaram a se apontado que do jeito que vocês estavam fazendo não estava correto, precisava mudar alguma coisa para estar justificando essa empresa vir e estar tomando nova coordenação? Não, a gente nunca foi justificado. A gente sempre perguntou se estava tudo ok, se eles queriam que mudasse alguma coisa, mesmo antes da Insalute entrar, perguntar, porque cada um tem uma linha de trabalho, né? Então a gente perguntava se eles queriam que mudasse alguma coisa na linha de trabalho, que eles achavam que seria o melhor para tentar adequar, e a gente tentava fazer, assim, na medida do atendimento possível, a economia possível para não ter gastos extras, essas coisas, e a gente tentava o máximo, né? E sempre fomos elogiados, inclusive na nossa época lá, que foi antes da pandemia que a gente começou, teve visita do Ministério da Saúde, a gente foi considerado excelência pelo Ministério da Saúde, teve o Ministério Público passou lá fazendo fiscalização, teve consideração boa também. Tivemos várias fiscalizações no decorrer que eu presenciei, que a gente acompanhou, todas apontaram que a gente tinha uma evolução boa. Até o Ministério da Saúde falou que nós éramos uma das únicas UPAs do Brasil que estava bem adequado ao que teria que ser uma UPA, né? A UPA 2, né, que era a nossa, né? Estava bem adequado a isso. É lógico que teve um ou outro apontamento, eles teve, que a gente foi se adequar, que eles pediram uma coisa ou outra, sempre tem que eles pedem para mudar uma coisa ou outra, mas muito pouco. Eles falou que entre as poucas do Brasil, a mulher que veio a fiscal, falou assim, ó, vocês podem contar na mão aí, vocês estão entre umas das melhores do Brasil aí na concepção do Ministério, né? Daí eu não entendi assim porque daí precisou trocar a administração por nada, né? Um gasto a mais, eu acho, né? Achei, né? Então não teve explicação por que vocês não estariam ou vocês foram desligados? Fomos desligados assim por telefone, na verdade. Uma carta e um telefonema.
Na época do CIVAP, você estava na coordenação também? Eu estava no último ano do CIVAP, eu estava. O Isso. José e a Carla não. Você considera que nessa época, essa troca, que nem você está colocando, que considera como um gasto maior, o serviço, você acredita que era de qualidade antes, sem essa empresa? Como que você considera essa vinda e... Eu acho que a vinda da Insalute não agregou nada para a UPA. Assim, no meu modo de ver. Eu não vi nada que fosse para melhorar assim, custo e benefício do paciente. Até eu posso falar para você por experiência própria, não como funcionário agora no momento, como paciente. Fiz um eletro lá uma vez que eu estava com uma dor no peito forte e demorou muito para ter o retorno do laudo. Se fosse um infarto, teria passado batido, né? Então, considera que foi um gasto desnecessário. Desnecessário, que estava acontecendo o trabalho com excelência, como você falou. O trabalho estava, assim, vamos dizer, podia não estar 100%, mas estava bem melhor. Antes da empresa assumir essa parte aí, né, que ela assumiu a mesma parte de telemedicina, né? Ô Mário, a Insalute, ela é uma empresa que foi contratada pela FEMA, ela não foi contratada pela UPA. E para ela ser contratada pela FEMA, ela tem que ter alguma coisa vinculada à educação, porque a FEMA é uma fundação educacional. Uhum. Então, quando a gente convocou o Arildo aqui, ele falou para a gente que estaria contratando essa empresa porque ela teria um caráter pedagógico. Aí eu queria perguntar para você, no tempo que você teve lá na UPA, você viu alguma coisa pedagógica da Insalute, por exemplo, acompanhando um aluno, ensinando os alunos a fazerem as coisas? Não? Não. Eu queria entender um pouco melhor, Mário, essa transição aqui de quando a FEMA assumiu. Você já estava na UPA já? Eu era funcionário de carreira, então eu já estava na UPA, né? E o que mudou, assim que Quando a FEMA assumiu? Quando a FEMA pegou, não é porque a gente entrou, mas eu vou falar para você, por exemplo, foi a troca de gestão, é duro, né? Ficou muita coisa parada, né? Assim, porque estava no final de uma gestão do CIVAP e a FEMA entrou, estava faltando muita coisa, funcionário já sabia que, por exemplo, ia sair os terceirizados, então os caras já tinham, vamos dizer assim, meio que desleixado um pouco. Daí a parte de, vamos dizer, a parte de limpeza teve que pegar firme, a parte de compras teve que bater. A gente ficou ali naquela UPA ali no começo, que a gente pegou no final de ano, a gente teve noite que a gente rodou ali, eu, José e a Carla. Fui buscar muita medicação, eu mesmo fui buscar muita medicação nas empresas para não deixar faltar para a população, né? Porque estava comprada, já a FEMA conseguia fazer a licitação e comprar, mas o tempo de entrega não era hábil porque ficou a compra tudo para ser feita em cima da hora. E final de ano é duro, né? Final de ano as empresas fecham e daí, se você quiser, você tem que buscar. Daí, nessa parte, eles deram uma assistência boa para a gente buscar. Eu fui buscar muita medicação, a prefeitura pegou caminhão também, com o motorista da FEMA, aí parece, foram buscar também medicação para não faltar fora, aí todo mundo correu, né? E daí foi essa corrida que teve aí, que eu te falo, né? E essa transição foi bem tumultuada, mas a gente conseguiu manter e acertar. Daí a gente conseguiu estabilizar. A hora que a gente estabilizou a UPA, aí fomos embora. E administrativamente, eram vocês 3 coordenadores, né? Cada um de uma área, mas tinha alguém superior a vocês na UPA? Na UPA era nós 3 só, era eu, José e a Carla. O José era o administrativo que mexia com a parte burocrática. E assim, nós se reportava tudo a ele. Eu, a Carla, reportava a ele, que ele que fazia a ponte com a FEMA lá, né? Se precisasse passar alguma coisa por vela, ele que passaria, né? O José não era... Por exemplo, nós ficar ligando e tal, ele que conversaria a parte que alguma coisa que ia ter que fazer emergencial, alguma coisa assim, ele que passava direto para... Aí assim que passou para a FEMA,
Vocês continuaram na coordenação, só foram sair com a entrada da Josiane, é isso? Então, o José não era no CIVAP, né? O José e a Carla não estavam nada. Eu estava no último ano do CIVAP, eu já estava. Eu continuei, né? O José e a Carla entrou junto com a FEMA. Ah, eles entraram junto com a FEMA. É, mas eles eram de carreira também, né? Já Entendi. eram funcionário da Da UPA, mas de prefeitura, né? carreira. Uhum. É, o José era enfermeiro na UPA e a Carla era técnico de enfermagem, né? Auxiliar de enfermagem, desculpa. Uhum. E nessa época aí, 2020, né, que a FEMA assumiu. Não, né? Foi antes da antes da pandemia, né? pandemia. Foi antes da pandemia. Final Foi de na- 2019, eu Foi acho. no né? primeiro ano que o prefeito assumiu, né? Foi um ano depois que o prefeito assumiu, né? O prefeito assumiu em 2018, é isso? Não, ele ganha a eleição em 16 e assume em 2017. Assumiu em 17, então foi em 2018 É. que entrou. Foi um ano depois, certinho, porque o CIVAP tinha o contrato, né? Daí foi um ano rodado. Né? Ô, Mário, e quais, você disse que você é o coordenador das terceirizadas. É. Dentro da UPA, quais empresas que funcionam lá dentro? Com exceção em saúde, é só a URIC. O que a URIC faz? A URIC, ela é higiene, telefone, os auxiliares de telefone, a Copa, manutenção e os controladores de acesso. Fora essa, não tem mais nenhuma, além da Salute? Na nossa época, não. Faz um ano que eu saí da UPA, né? Ah, sim. Eles, Enquanto você não saiu, não tinha. é. E a parte de raio-x? Oh, essa desculpa, outra parte? tinha o Frávio na parte de gesso. Eles terceirizou uma empresa para fazer a parte de ortopedia. A gente até esquece que Sai, né? É. Aí já- a parte de ortopedia era terceirizado e era o rapaz, o Frávio, que era o dono da firma e o que trabalhava também. Uhum. E normalmente, quando você tem uma empresa Tinha o terceiri- laboratório também, que é terceirizado, né? O laboratório Que é também é da Sa- terceirizado, que ele vai buscar os que é da exames. Santa Casa, né? Não, Não, era era o da Marcelo, né? Ah, é verdade. Depois que entrou a Santa Casa. Uma dúvida, Mário, é que normalmente quando a gente tem um contrato assim, designa um funcionário para ser o fiscal desse contrato, para poder ver se a atividade está sendo feita certinho. Quem que era o fiscal desses contratos lá na UPA? Então, antes, vamos falar assim, no começo, quando começou, foi designado que toda empresa que entrasse, que tivesse lá na UPA, eu que estaria, terceirizado, eu que estaria vendo. Mas quando entrou em saúde, inverteu. Ela que fiscalizava nós, né? Ao contrário, né? Anotando aqui. Mas tinha alguém que atestava as horas, por exemplo, da Josiane? Josiane era a coordenadora da saúde. Não. Não tinha ninguém para fiscalizar. Ninguém fiscalizava o horário dela, não tinha cartão, não tinha nada. Né? Vocês tinham ponto. Então, teve uma época que nós tivemos, teve uma época que nós não... Assim, teve um tempo que nós não tinha cartão, não precisava. Daí falaram que nós tínhamos que pegar cartão. Até porque eu mesmo vivia na estrada, né? Buscando uma coisa, trocando produtos, porque vocês não conhecem muito o hospital. Assim, gerando rápido, às vezes você tem que emprestar de Candomota, às vezes de Palmital, às vezes Palmital empresta de você. Então, quando a gente empresta, a gente que busca, o emprestador que busca. A gente emprestava muita coisa dos outros, né? Para depois, daí tem que devolver também. Aí quando chegava, ia devolver, porque nós pertence à licitação. Por exemplo, Santa Casa faz compra direta. Então, eles têm o produto. Então, a gente tinha que emprestar deles, quando chegava o nosso, devolver para eles, né? E isso daí se empresta muito. A nível hospitalar, todos emprestam. Regional empresta, Santa Casa daqui empresta. Então, você empresta de onde tem. Emprestava Palmital, Candomota, Maracaí, Paraguaçu. Na onde tinha, a gente emprestava. E depois tinha que devolver. E eles também emprestavam da gente. Quando eles não tinham, emprestava, a gente emprestava. E eles devolviam também a mesma coisa quando chegava o deles, né? Então, eu andava muitas vezes fui para Bauru,
Ribeirão, daí chegava tarde, mas daí veio uma ordem que era para a gente picar cartão, daí a gente colocar digital, daí a gente começou a colocar digital também. Daí a gente começou a colocar digital. A gente seguiu o que a secretaria determinava, né? Se falava que era para colocar, a gente colocava digital. Muitas vezes colocava fora de horário devido a isso, né? Que você saía fora, né? E quem que controlava isso daí? Depois ia direto para a secretaria? Você fala nossa Ou digital? O controle de jornada? É o ponto normal de todo funcionário, né? Digital vai direto lá, né? No departamento pessoal, né? Entendi. daí vai eles vai, pu- vai para o RH da secretaria Eles mesmo. puxam, né? Direto lá, né? Você teve algum contato com a empresa Orion, Orion, terceirizadora também? ela fazia o quê? Não sei. Porque nós teve um contrato logo que entrou a FEMA emergencial, porque daí não tinha, saiu todo mundo de uma vez, daí eles fizeram um emergencial com a empresa igual a Uric, tá, de limpeza. Eu não sei o nome, não me lembro o nome da empresa. Ficou 6 meses até fazer a licitação, os trâmites legais daí, né? Foi emergencial porque saiu todo mundo, nós ficou sem nada, né? E nessa época, quem fazia a parte administrativa da UPA? Continuou sendo o José ou assim que a Josiane entrou, ela assumiu tudo? Então, o José ficou lá também. Ficou eu, José e a Carla. Carla na enfermagem, porque a Josiane eu acho que não é enfermeira, né? Então, a Carla precisava continuar na enfermagem. O José é enfermeiro também. E ela foi, vamos dizer assim, aprendendo com o José para depois assumir, né? E aí, quando ela assumiu, o José saiu. Daí, quando ela assumiu, saiu todo mundo. Foi saindo um por mês. Saiu a Carla primeiro, depois o José, depois eu, né? Sucessivamente, assim. Fomos convidados a sair, né? E teve alguma justificativa? Porque vocês A saíram? justificativa deles foi, por exemplo, muito esfarrapada para mim, né? Não vou falar para os outros, que eu não falo pelos outros. Falar que a secretaria tinha requisitado nós. Vem cá, nós trabalhamos 24 anos com urgência e emergência. 24 anos, desde o pronto-socorro, eu estou em urgência e emergência. Daí estou na UPA lá, a secretaria me requisitar para colocar no PA, requisitar um enfermeiro gabaritado, né, o José, para colocar no GIPA, que o cara tem tudo de urgência e emergência, para colocar no GIPA, não desmerecendo nenhuma unidade, mas se você tem a pessoa que é adequada para aquele local, é aquele local. Se tirasse nós, no mínimo eles tinham que oferecer o nosso cargo no mesmo local que a gente trabalha, ou que sempre trabalhamos, né? O GIPA, ele faz qual que é o atendimento do GIPA? Vamos falar, doenças sexualmente transmissíveis. E a questão, porque assim, na estrutura da UPA a gente tinha funcionários prefeitura, tinha algum funcionário também do consórcio, do CIVAP? Não. Na época que você estava? Na época que eu estava, que eu comecei pelo CIVAP, a gente começou com o CIVAP, né? Era do consórcio tudo, mas quando o consórcio saiu todos junto, né? Do consórcio entrou tudo FEMA, né? Daí é tudo... E aí você veio por ser funcionário, Não, eu já estava lá, né? permaneceu por ser funcionário Da prefeitura, porque eu era funcionário de carreira da prefeitura. E tinha funcionários FEMA lá, que tem vínculo com a FEMA, não com a prefeitura? A maioria é da FEMA lá, que está lá na UPA, né? A maioria. Tudo concursado. É concursado. Agora diz que, o pessoal fala lá, os amigos nossos, que tem alguns que entraram por contrato também. Não sei como. Mas também não tenho como te afirmar. Alguns dos colegas de serviço que comentam, né? E esses funcionários, você disse que tem vínculo com a FEMA, é o quê? É enfermeiro, é parte da saúde, parte administrativa? É enfermeiro, técnicos e auxiliares. E administrativos também, agentes administrativos também tem, da FEMA. E técnico em raio-x. Vamos colocar o que tem aí. Agora, alguns médicos são, outros médicos não são também. Mesmo na nossa época, alguns médicos eram concursados e a grande maioria era por empresa, né? Que
trabalhavam lá. E quem que fiscalizava esses funcionários FEMA, jornada, tudo? Então, quando eu estava lá, era o José e a Carla que fazia a averiguação. Tinha relógio de ponto, além de relógio de ponto, os funcionários faltavam, eles que notificavam o RH da FEMA, tudo, né? Quando a gente estava lá no... E eu, com os terceirizados, era a mesma coisa. O funcionário faltava, comunicava à empresa, que a empresa tomava as medidas com os funcionários, né? O que tinha que fazer com os funcionários era o que resolvia, né? Ou se o funcionário dava um atestado, informava, ela mandava outro para repor, né? E você falou do laboratório, né, do Marcelo. Era por licitação que era feito? Então, no começo foi emergencial, né? Depois daí a gente não ficou sabendo. E teve uma época que a gente estava lá também que ficou o Marcelo e o Furlan. Mas antes da gente sair, o Furlan já tinha saído também. Não quis ficar. Depois, quando você saiu, o laboratório ainda era do Marcelo? Era o Marcelo ainda que estava lá. É. Tem uma empresa chamada Medqualis que presta serviço de preceptoria lá na UPA. Chegou a coincidir com o período que você estava lá? É o Gustavo Navarro. Então, o doutor Gustavo entrou uma época que a gente estava lá, mas ficou 15 dias e saiu. Depois que a gente saiu, ele voltou com um grupo lá, né? Por que ele ficou só 15 dias? Teve algum problema lá? Então, porque eu acho que não acertaram valores, né? Eu acho que, sei lá, o José ficava muito atento nesses valores, né? Então, não sei se por isso daí acabou não dando certo, né? Mas ele, durante esse curto período que ele ficou lá, ele chegou a atender e tudo mais. Chegou a ter algum contrato, você sabe? Então, não sei se ele teve contrato, mas ele atendeu, ele foi lá, atendeu algumas vezes. O salário antes do Dr. Gustavo e dos demais era bem menor do que... Eu não sei qual é o salário dele hoje, para te falar, mas eu só sei que o salário da coordenação era sempre 2 coordenadores que tinham, né? Sempre eles contratavam 2. Era R$6.000 cada coordenador ganhava. Só sei isso, que era isso daí. Que era mais ou menos calculado assim, mais ou menos. Era calculado em cima de 60 horas. Calculava mais ou menos o valor de 60 horas trabalhada e é o que o coordenador ganhava. Mais ou menos 6.000 aí, para te falar assim, mais ou menos, não é exato, né? Mas era calculado mais ou menos isso. Então, 2 coordenadores seria mais ou menos, vamos falar aí por cima, daria uns 13.000, 12.000 a 13.000. Seria isso, né? Agora eu não sei quanto que o Dr. Gustavo está ganhando, né? Não tenho nem ideia, porque a gente não está lá, né? Acho que é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Não havendo mais perguntas à testemunha, declaro encerrada a oitiva do senhor Mário Fernando Gomes Filho. Muito obrigado pela colaboração, Mário. Nada. Obrigada. Obrigado, Mário.